o primeiro contato entre a humanidade e alienígenas. Uma das questões que intriga a humanidade desde muito tempo é, afinal, estamos sozinhos no universo? E se um dia fizermos contato, como vai ser? Será que eles vão chegar aqui explodindo tudo com suas tecnologias avançadas? Vão tentar fazer contato e talvez servir o homem? Enfim, seria possível o contato entre a humanidade e seres tão alienígenas? Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é a Sora e para começar o ano, nada melhor do que um dos nossos temas favoritos: alienígenas. Sim, hoje vamos falar especificamente sobre as histórias de primeiro contato, dos seus principais temas, até os dilemas que são imaginados pelos autores do gênero. E quando os aliens não falam inglês? Como se deve imaginar, o primeiro contato não é um conceito nascido na ficção. Se trata de um fenômeno presente tanto na própria ciência quanto na antropologia. Na antropologia, o primeiro contato representa algo que aconteceu muitas e muitas vezes na nossa história. O primeiro encontro entre duas culturas que nunca tiveram contato anteriormente. Por exemplo, na época das chamadas grandes navegações, quando Portugal e outras nações europeias saíram pelos mares em busca de novas rotas comerciais, eles acabaram topando com novas terras, como a América, encontrada pelo navegador Cristóvão Colombo em 1492. Nesses chamados Novos Mundos, os europeus encontraram não apenas uma grande riqueza de recursos a serem explorados, mas também povos que já viviam ali antes da sua chegada. E apesar de se tratar de um encontro entre seres humanos, esse contato vem marcado por um grande choque. Afinal, são humanos de cultura e tecnologias completamente distintas. É de fato como se tratasse de um encontro entre dois mundos diferentes. E claro, a história também nos mostra que conflitos acabam por ser via de regra nessas ocasiões. E nesses conflitos, o lado de tecnologias mais complexas é quem geralmente sai favorecido. Se trata, literalmente, de uma invasão alienígena. Você com certeza já ouviu falar em A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. O livro, considerado a principal origem da invasão alienígena na ficção científica, teve como uma das suas inspirações a chamada Guerra Negra, um conflito entre colonos britânicos e aborígenes australianos da Tasmânia que acabou na quase aniquilação da população indígena, um fato que o autor até menciona diretamente na história. Mas Guerra dos Mundos não é apenas sobre esse conflito em específico. Wells usa a ideia da invasão alienígena para fazer um comentário sobre o poder colonial do Império Britânico no fim do século XIX, colocando a potência imperialista no papel daqueles que são invadidos por uma cultura de tecnologia superior, depois de explorar ao máximo os recursos do seu próprio mundo e o deixar à beira do colapso. Os marcianos partem para a Terra com o objetivo de conquistar esse novo território, e isso envolve eliminar os seus habitantes nativos. O fato do pilar das histórias de primeiros contatos ser uma história de invasão e dominação tem muito a ver com a natureza da própria ficção científica, que é usar o seu aspecto de ficção para comentar a realidade. Como fica bem claro, não se trata de Wells colocando no papel os seus pesadelos com extraterrestres, mas sim o autor usando elementos do gênero em uma projeção do próprio homem e a sua relação com o outro, no caso, outros povos e culturas. E essa não foi a única história de invasão que teve esse tom. Na época da Guerra Fria, a constante tensão entre Estados Unidos e União Soviética foi a principal inspiração de muitas histórias de alienígenas que nem sempre chegavam pelos céus atirando, mas por vezes se infiltravam secretamente entre os seres humanos, assim como se acreditava que fariam os invasores de corpos. Também durante esse período, em 1951, o alienígena Klaatu chegava na Terra em O Dia em que a Terra Parou, acompanhado do robô Gort. Ele vem não como um invasor maligno, mas como um promotor da paz, alertando os seres humanos sobre os conflitos que vinham se espalhando pelo planeta. Continuem em seu atual caminho e encontrem a aniquilação. Uma mensagem que teve forte impacto numa época em que muitos viam a aniquilação nuclear batendo na porta.
Já o mais recente Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, traz o tema da invasão para o Nordeste brasileiro para falar sobre a destruição não através de bombas ou tiros de laser, mas da extinção de histórias e culturas, tendo como palco uma cidade que é literalmente apagada do mapa. O filme vai nas raízes etimológicas da palavra alienígena, retratando invasores ditos civilizados que chegam com a sua cultura de violência, querendo deixar ali, entre aqueles, entre aspas, bárbaros, nada mais do que um rastro de sangue. É uma batalha que não se resume à sobrevivência daqueles indivíduos, mas sim de toda uma história já quase esquecida em um mundo cada vez mais obcecado pelas modernidades trazidas de terras distantes. Quem nasce em Bacurau é o quê? É gente. Às vezes a ideia do alien como um reflexo da própria humanidade é subvertida, como no caso do tropo do Estranho numa Terra Estranha. Esse tropo tem seu nome baseado no livro do Robert Heinlein, de 1961, no qual um homem humano é trazido para a Terra depois de ter nascido no espaço e ter sido criado por marcianos durante toda a sua vida. Nessas histórias, geralmente o alien é colocado entre os seres humanos em uma jornada de descoberta sobre o nosso planeta e a humanidade como um todo. Um tipo de história que muitas vezes se aproveita da inocência do alien, da visão do estranho diante da nossa sociedade e cultura, para oferecer reflexões a nível mais introspectivo, funcionando realmente como um espelho que nos leva a olhar não apenas para os humanos como civilização, mas também como indivíduos. Em Terra Verde, do escritor Roberto de Souza Causo, um alienígena desperta em um planeta belo e vívido. Uma terra verde repleta de vida que não demora para o leitor identificar. Se trata do planeta Terra. Aquele ser era um explorador de mundos físicos e culturais, seres pertencentes aos chamados criadores, que tomavam o corpo de um membro da cultura investigada e usavam as suas memórias para se guiar nesse novo mundo, desvendar essa nova civilização estranha. Comentando a importância da memória no entendimento do mundo ao nosso redor, Terra Verde leva a ficção científica para a Amazônia para comentar a problemática social e ambiental da região, passando pelo Vale Tudo do Garimpo, a prostituição, a violência armada e também a agressão aos povos indígenas. Segundo o autor, uma grande inspiração para sua história foi um episódio do programa Auê, da TV Cultura, esse apresentado pelo ator Marcos Palmeira. No episódio chamado A Estratégia Chavante, é contado que essa tribo de São Pedro, em Mato Grosso, ao começar a se sentir pressionada pelo avanço dos não-índios no século XX, decidiu fazer um experimento antropológico. Em 1973, foi proposto pelo chefe Aopoe que crianças chavantes fossem deixadas com famílias de não-índios e criadas por um tempo na cidade. A ideia é que essas crianças depois retornassem à aldeia e servissem como intérpretes e conselheiros das lideranças, os guiando quanto aos modos de pensar e agir dos brancos. Isso fez o escritor se lembrar de um jovem indígena que ele conheceu brevemente na infância, um garoto que talvez tenha sido um desses visitantes de outro mundo, um estranho numa terra estranha. A ficção científica é um gênero com muitas visões e ideias e, de fato, já se especulou sobre a possibilidade real de nós encontrarmos vida inteligente fora do nosso planeta. Houve um tempo em que se acreditava que alienígenas poderiam simplesmente acabar se deparando com transmissões de TV perdidas pelo espaço, o que, claro, seria um baita chamariz para o nosso planetinha azul. As primeiras cenas do filme mostram o corpo do suposto ET estirado sobre a mesa. Porém, houve também tentativas deliberadas de comunicação com civilizações de mundos distantes. Em 1974, por exemplo, a humanidade enviou ao espaço a mensagem de Arecibo,
Arecibo, um sinal de rádio exaltando a civilização humana e as suas conquistas tecnológicas que tinha como intuito ser encontrado por uma possível civilização extraterrestre. Até mesmo mensagens físicas já estão circulando por aí, como as sondas espaciais Pioneer 10 e 11 enviadas pela NASA nos anos 70, contendo a nossa localização, ou as suas sucessoras Voyager 1 e 2, essas contendo um disco fonográfico banhado a ouro com diversos sons e imagens representando a Terra, incluindo saudações em diversos idiomas, músicas e informações científicas. No filme O Homem das Estrelas, do John Carpenter, é a Voyager 2 que é encontrada pelos alienígenas. Vendo aquele convite amigável, eles até enviam um representante para a Terra para fazer o primeiro contato. E quando chega aqui, o visitante é muito bem recebido, com um belo de um míssil, e depois ainda é perseguido pelo exército dos Estados Unidos. Definitivamente um top destinos da Via Láctea no TripAdvisor. Mas, afinal, o que será que os alienígenas levam na mala? Bom, talvez você não vá viajar para outros mundos, mas até mesmo para viajar no nosso planeta é essencial caprichar na hora de fazer as malas. Porque assim, é só você começar a guardar as coisas e parece que a mala vai ficando pequena, mas saiba que é possível você viajar sem abrir mão do conforto e da praticidade com a Insider. Com a Insider você consegue montar uma mala versátil e inteligente, com peças que vão bem em qualquer ocasião. São looks simples de montar, mas cheios de estilo, que ainda contam com tecnologia anti-odor e não precisam passar. É tecnologia que simplifica sua vida e permite aproveitar ao máximo a sua viagem. Comece 2026 já adicionando praticidade na sua rotina. Esse mês, usando o nosso cupom PANDORA, o desconto é de 10% off para clientes recorrentes e 15% para quem for fazer a sua primeira compra. Para aproveitar, é só acessar o link na descrição e fazer a sua compra. Assim você adquire o melhor investimento e ainda nos ajuda a continuar levando a ficção científica por todas as galáxias. Agora de volta aos primeiros contatos. Enquanto alguns têm uma perspectiva levemente esperançosa sobre o nosso primeiro contato com alienígenas, existem também aqueles que veem as nossas tentativas de contato pelo universo como basicamente um alvo sendo colocado no nosso planetinha. Talvez você já tenha ouvido falar na teoria da Floresta Negra, a ideia de que existem diversas civilizações extraterrestres rondando por aí no universo que se mantêm propositalmente escondidas. Essa seria uma explicação para por que, mesmo depois de tanto tempo procurando por alienígenas, nós nunca encontramos vida inteligente fora do planeta. É uma ideia que deriva do livro de 2008, A Floresta Sombria, a segunda parte da trilogia O Problema dos Três Corpos, do chinês Cixin Liu, que aliás também é uma história de primeiros contatos que descamba numa invasão. Nos livros, a descoberta de inteligência alienígena leva a um novo campo de estudos chamado de sociologia cósmica, que tem como intuito estudar um novo cenário social que se revela com a descoberta da vida alienígena. E esse campo de estudos tem como base 3 axiomas, ou seja, 3 grandes princípios. Suponha um vasto número de civilizações distribuídas pelo universo, na ordem do número de estrelas observáveis, muitas e muitas delas. Essas civilizações compõem o corpo de uma sociedade cósmica. A sociologia cósmica é o estudo da natureza dessa super-sociedade. Suponha que a sobrevivência é a necessidade primária de uma civilização. Suponha que civilizações se expandem continuamente com o tempo. Porém, a matéria total no universo se mantém constante. Ou seja, alienígenas nunca se revelariam por um motivo bem simples, porque se revelar seria basicamente se entregar para alguma civilização hostil e de tecnologias bem mais avançadas. Porém, os seres humanos nunca foram muito de se importar com história. Afinal, para que eu vou usar isso na minha vida, né?
E apesar dessa hipótese da Floresta Negra ser algo mais recente, ideias semelhantes já tinham despontado na ficção científica anteriormente. No livro The Forge of God, lançado em 1987 pelo escritor Greg Bear, é descrito um conceito chamado de selva cruel. Há mais de um século que estamos na nossa árvore piando como pássaros tolos e nos perguntando por que nenhum pássaro respondia. Os céus galácticos estão cheios de falcões, é por isso. Planetismos que não sabem o bastante para ficar quietos são devorados. É também pela nossa ânsia de enviar mensagens ao espaço e encontrar alienígenas que a Terra acaba sendo alvo da alienígena Seal em A Experiência, e talvez até do coletivo da série Pluribus. E é justamente por ter a invasão alienígena muito associada a tentativas de invasão e dominação praticadas pela humanidade, que às vezes o sci-fi coloca os seres humanos não como as vítimas da invasão, mas como os próprios invasores. Afinal, de territórios da Terra para outros mundos é um pulinho. E onde se fala muito sobre isso é no chamado sci-fi militarista. Por que será, né? Em seu clássico Tropas Estelares, o diretor Paul Verhoeven usa a ideia de uma guerra entre humanos e insetos alienígenas para explorar o poder manipulativo da propaganda nas missões de invasão. O filme nos coloca para torcer pelo nosso lado, o lado humano, para no fim mostrar como é fácil manipular opiniões com ideias de heroísmo e ufanismo. Não à toa que até hoje tem quem nega essa camada do filme, que teima que os humanos eram só heróis mesmo. Isso porque é fácil você engolir qualquer verdade sobre aquele que você não entende. Porque quando você não entende, você também não se importa. E é justamente esse o ponto de muitas obras do sci-fi militarista, que usam o primeiro contato entre duas espécies para falar sobre as atrocidades que se escondem por trás dessa ausência de compreensão e comunicação. A Guerra de 1143 anos começou sob falsos pretextos e apenas porque as duas raças foram incapazes de se comunicar. Uma vez que conseguiram conversar, a primeira pergunta foi: por que você começou com isso? E a resposta foi: eu? Ok, depois de tanto tempo nos vendo sozinhos no universo, talvez a descoberta de inteligência extraterrestre seja mesmo recebida com entusiasmo. São diversos os possíveis desfechos que o contato com vida alienígena pode ter. Nós podemos fazer uma festa para celebrar os nossos visitantes, ou ter que lidar com as questões científicas e até implicações religiosas de tal descoberta. Mas parando para pensar, por que nós geralmente presumimos que, se recebermos um dia uma mensagem do espaço ou encontrarmos alienígenas, nós vamos conseguir estabelecer contato? Nós vamos realmente conseguir, pelo menos, compreender esses seres? O seu funcionamento, as suas motivações? É com base nisso que o escritor polaco Stanislaw Lem faz uma crítica ao chamado mito da universalidade cognitiva. Em seu livro Solaris, esse adaptado para o cinema pelo diretor Andrei Tarkovsky, cientistas encontram em um planeta distante um vasto mar de gel que demonstra sinais de ser uma forma de inteligência extraterrestre. Intrigados, os cientistas passam décadas estudando o planeta e aquele oceano. Chegam até mesmo a usar aparelhos projetados especialmente para isso, esses até mesmo modificados pelo próprio oceano. Mas no fim, tudo que eles conseguem são sinais completamente incompreensíveis. Essa frustração leva os cientistas a criarem uma disciplina chamada solarística, que envolve um estudo ainda mais profundo e dedicado àquele oceano e os seus fenômenos. Um estudo que se torna uma obsessão e leva aquelas mentes científicas a medidas extremas. Medidas essas que terminam de forma bastante negativa. Eu não vou me aprofundar nas consequências disso tudo aqui, porque é justamente isso que nós vamos descobrindo ao longo da história, quando o protagonista, que é um psicólogo, vai lá para a estação Solaris e começa a perceber os comportamentos anormais desses cientistas. É uma leitura, assim, fantástica e que eu recomendo muito para todo mundo que é fã de ficção científica. Mas o importante de se compreender aqui, o motivo pelo qual eu trouxe essa história para o vídeo, é a ideia de que
toda a narrativa gira em torno da humanidade buscando respostas, onde ela nem mesmo sabe quais perguntas deveria estar fazendo. Como aqueles cientistas poderiam encontrar os métodos e ferramentas certas quando eles nem mesmo tinham ideia dos conceitos em torno do seu objeto de estudo? Como o próprio autor afirma no seu ensaio Fantasia e Futurologia, de 1970, a peculiaridade desses fenômenos parece sugerir que estamos observando uma espécie de atividade racional, mas o significado dessa atividade aparentemente racional do oceano solariano está além do alcance dos seres humanos. E talvez a maior dificuldade da humanidade, no caso de um primeiro contato, esteja justamente nisso, na sua incapacidade de não se projetar no outro, na dificuldade em definir uma forma de vida sem se basear em moldes já conhecidos. Em sua história Fiasco, o autor retorna ao tema, com uma expedição sendo enviada a um planeta distante para uma tentativa de primeiro contato com uma civilização alienígena. Porém, chegando até esse planeta, eles se deparam com uma raça relutante em fazer contato, o que acaba levando a tripulação a começar a projetar as suas paranoias naqueles aliens e a tentar obter uma resposta na base da violência. É só no fim da história, quando as coisas já estão escalando para iminência de aniquilação, que um embaixador humano, que é permitido ir até a superfície, consegue finalmente entender o que são aqueles alienígenas. Só que aí ele faz essa descoberta tarde demais. Saindo de Lem, mas ainda na ficção científica soviética, o livro Piquenique na Estrada, dos irmãos Strugatsky, esse adaptado por Tarkovsky em Stalker, também explora a ideia de um primeiro contato, só que de uma outra perspectiva. Nele conhecemos Harmont, uma cidade que no passado foi palco de várias visitas de alienígenas. Esses visitantes não fizeram questão de se comunicar com a humanidade, e no fim, tudo que eles deixaram para trás foram muitas perguntas e locais agora chamados de zonas proibidas, onde fenômenos estranhos e perigosos seguem acontecendo. O protagonista é um stalker. Pessoas que agora invadem essas zonas proibidas para coletar e vender os artefatos deixados por esses seres de mundos distantes. E uma das questões levantadas ao longo da história é justamente o motivo pelo qual esses alienígenas teriam vindo à Terra, algo que um cientista compara a um piquenique na estrada. Imagine uma floresta, uma estrada rural, um prado. Um carro sai da estrada rural e entra no prado. Um grupo de jovens sai do carro carregando garrafas, cestas de comida, rádios de pilha e câmeras. Eles acendem fogueiras, armam barracas, ligam a música. De manhã, vão embora. Pássaros e insetos que observaram horrorizados durante a longa noite saem furtivamente dos seus esconderijos. E o que vem? Gasolina e óleo derramados na grama. E claro, a bagunça de sempre. Caroços de maçã, embalagens de doces, restos carbonizados da fogueira, latas, garrafas, o lenço de alguém, o canivete de alguém, jornais rasgados, moedas, flores murchas colhidas em outro campo. É uma ideia de indiferença cósmica que me faz pensar também em Encontro com Rama, de Arthur C. Clarke, uma história de primeiro contato, onde o contato também carrega esse aspecto unilateral. Quando vê aquele objeto claramente pertencente a uma civilização alienígena passando pelo sistema solar, a humanidade logo passa a pensar que se tratava da Terra o seu objetivo. Porém, no fim, os seres humanos são obrigados a aceitar que, no fim das contas, o centro do universo não está no nosso umbigo. Arthur C. Clarke é um autor que frequentemente aborda o nosso contato com seres de outros mundos através de artefatos. Em 2001, Uma Odisseia no Espaço, o enigmático monólito surge como um contato não com os alienígenas em si, mas com algo pertencente a essa inteligência ainda oculta no universo. Já em O Sentinela, conto que foi uma das influências no desenvolvimento de 2001, uma expedição à Lua revela uma estrutura em forma de pirâmide protegida por um tipo de escudo, que os astronautas logo reconhecem como tecnologia de alguma civilização alienígena.
Depois de 20 anos tentando entender do que se tratava aquela coisa, os cientistas humanos finalmente decidem usar o seu poder atômico para adentrar aquela estrutura. Mas lá dentro eles só encontram mais dúvidas. Nada ali parecia ter qualquer propósito compreensível. Seus mecanismos não faziam sentido nenhum para os seres humanos. E a poeira meteórica indicava que aquela pirâmide já estava ali antes mesmo da vida emergir dos mares na Terra. Quando o nosso mundo tinha metade da sua idade atual, algo vindo das estrelas atravessou o sistema solar, deixou este vestígio da sua passagem e seguiu o seu caminho. Até a destruirmos, aquela máquina ainda estava cumprindo o propósito dos seus construtores. A descoberta da pirâmide é algo que abala as estruturas da ciência para aqueles homens, que agora descobrem serem apenas uma jovem espécie desvendando um universo de segredos muito mais antigos, um universo que já tinha sido percorrido por exploradores como eles, também em busca do seu primeiro contato. Pense nessas civilizações distantes no tempo, sob o brilho enfraquecido da criação, mestres de um universo tão jovem que a vida só tinha chegado a poucos mundos. Não podemos imaginar tamanha deve ter sido a sua solidão, a solidão de deuses procurando no infinito e não encontrando ninguém para compartilhar os seus pensamentos. No fim, a conclusão que eles chegam é que essas estruturas eram sentinelas que esses seres deixavam pelo universo, próximas de cada mundo que eles acreditavam serem promissores para o desenvolvimento de vida inteligente. Assim que essa civilização se provasse apta a deixar o seu mundo e encontrar a pirâmide, esse sinal cessaria e os olhos de sejam quem forem esses construtores se voltariam para esse ponto do universo. E agora a dúvida que pairava no ar era se esses seres antigos viriam para ajudar essa civilização ainda engatinhando ou se eles viriam para parar esses jovens ambiciosos antes que eles fizessem qualquer besteira. Se me permite uma comparação banal, nós ativamos o alarme de incêndio e não podemos fazer nada a não ser esperar. Eu acho que não vamos esperar muito. Tá, mas e quando dá certo? Quando nós realmente conseguimos estabelecer contato? Em algumas histórias, a humanidade realmente consegue se comunicar com outras espécies, seja através dos famosos tradutores universais, como o peixe-papel do Guia do Mochileiro das Galáxias, através de formas mais complexas de comunicação envolvendo padrões, o princípio da universalidade matemática ou a música, ou apenas aliens que falam inglês mesmo, porque, né, o inglês é a língua que te leva a qualquer lugar. Não, eu não vou começar uma publi de curso de idiomas aqui. You speak English? Of course. You are English, aren't you? What other language should I speak? Um exemplo de franquia onde o primeiro contato foi extremamente bem sucedido é Star Trek. Na série, a humanidade agora vive em uma sociedade igualitária e pós-escassez que tem como principais focos a exploração espacial e a obtenção de conhecimento. E parte importante disso é a Frota Estelar, um serviço de exploração e defesa da Federação que nas suas missões frequentemente faz contato com espécies e culturas até então desconhecidas. E uma coisa pela qual Star Trek é bem conhecida é por pensar nas questões éticas em torno de um primeiro contato. Desde a sua temporada original, a série tem o conceito da primeira diretriz como uma das ordens fundamentais da Frota Estelar. Se trata de um princípio de não interferência no desenvolvimento social, cultural ou tecnológico de civilizações mais primitivas, que ainda desconhecem outros mundos e as civilizações que agora habitam o espaço. A ideia da primeira diretriz é não contaminar essas culturas alienígenas, permitindo que elas evoluam no seu curso natural. Afinal, a ideia da Frota Estelar é conhecer novas espécies e fazer tentativas pacíficas de comunicação, e não brincar de deuses. Mas como é de se imaginar, é bem frequente, ao longo da série, surgirem dilemas que exploram a linha tênue entre fazer o certo e interferir no desenvolvimento de outras espécies.
Já em Contato, de Carl Sagan, livro depois adaptado para aquele filme maravilhoso com a Jodie Foster, o primeiro contato vem com uma visão mais otimista e introspectiva. Nele, a humanidade recebe um sinal de rádio que se mostra uma prova de vida inteligente além do nosso planeta. E o que se segue é bem diferente de qualquer outra narrativa de encontro com alienígenas. Isso porque Sagan aplica muito da sua perspectiva como um apaixonado pela ciência para falar sobre os desafios inerentes à descoberta de vida alienígena e também as potenciais reações da humanidade diante de uma descoberta desse nível. Algo que faz desmoronar muito daquilo que por muitos anos acreditamos. Contrapondo fé e razão, Contato pega essas diferentes formas de olhar para o universo à nossa volta e nos mostra como ambos têm nas suas raízes algumas coisas em comum, como o fascínio pelo universo e a vontade de entender aquilo que existe à nossa volta. É um contato que não se volta aos alienígenas, mas aos humanos e à falta de comunicação que nos afasta uns dos outros. Ainda falando em primeiros contatos mais otimistas, ou talvez nem tanto, eu não posso deixar também de falar do filme A Chegada. Esse é uma adaptação do conto História da Sua Vida, do Ted Chiang. Nele, naves misteriosas surgem em vários pontos do planeta. Um primeiro contato que logo se mostra um desafio, considerando que esses alienígenas são bem diferentes daqueles clássicos homenzinhos verdes da ficção. Em A Chegada, os aliens são formas incompreensíveis e que têm uma forma de comunicação bem peculiar. Para tentar fazer algum tipo de contato antes de partir para a guerra de vez, as autoridades reúnem um time de linguistas, entre os quais está a protagonista Louise Banks, uma mulher que teve um grande trauma no seu passado e que é colocada diante de uma experiência transformadora ao encontrar esses seres de mundos distantes. Nos moldes de histórias como Contato e Interestelar, A Chegada é uma ficção científica mais emocional e que tem como diferencial colocar no centro de tudo a própria comunicação. Ela se baseia na relatividade linguística, também conhecida como hipótese Sapir-Whorf, a ideia de que a língua falada afeta a forma como indivíduos pensam e percebem o mundo à sua volta. A partir desses conceitos, que são tratados com muito esmero, tanto no filme quanto no próprio conto, essa história usa o contato com alienígenas para nos fazer refletir sobre a complexidade da comunicação e outras ideias de cunho mais filosófico, como a aceitação das dores que a vida nos traz e o conceito de destino. Afinal, temos livre-arbítrio ou devemos apenas aprender a amar o nosso destino? O famoso amor fati de Nietzsche. Vendo todas essas histórias, fica fácil entender por que o primeiro contato é um dos temas mais interessantes da ficção científica. E sim, eu sei que tem muitas histórias que mereciam estar nesse vídeo e que ficaram de fora, mas tem algumas delas que já tem vídeo por aqui no canal, como por exemplo o próprio Distrito 9, e tem outras também que eu acho que merecem um vídeo mais pra frente, detalhando melhor essas questões, que é algo que já vai me obrigar a entrar em spoilers. Algo que eu evitei nesse vídeo. Então, por favor, comentem aí quais são as suas histórias de primeiro contato favoritas e quais delas vocês acham que merece um vídeo mais detalhado depois. Antes de encerrar, eu deixo aqui um agradecimento especial aos primeiros imediatos Gortaina, Guilherme Yan, Alexandre Hausen e Marco Marcos, o pessoal da Ponte de Comando Rafael Carvalho, Aldemir Júnior, Emily, Oitavo, Daniel Souto e PH, e os oficiais de ciências Fábio Campelo, Rafael Medrado, Ângela Cavalcante, Arthur Lopes, Alex Valois e André Pena, pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.